esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, tendo ouvido, respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras são Espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Vossas palavras são Espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Jesus passa e generosamente chama. Mas precisa de discípulos missionários dispostos a uma obediência que promova a outros uma resposta oportuna. Caro irmão, um sacerdócio, caros irmãos e irmãs, Jesus estava em missão. E ele não quis viver essa missão sozinho. Sendo Deus, sendo homem perfeito, ele quis uma comunidade com pessoas limitadas e imperfeitas, como eu, como você. E Jesus, ele olhava a realidade de cada um. E dentro dessa realidade é que ele chamava. E assim compôs os primeiros, os apóstolos. Hoje o Evangelho nos apresenta como foi um encontro pessoal de Jesus com um deles, São Mateus, também chamado de Levi. Estamos no capítulo 2 de São Marcos. No capítulo 1, nós já tínhamos ouvido como o Senhor chamou Simão, André, Tiago e João. A estrutura é basicamente a mesma. Jesus passa, olha a realidade, cheio de amor, e chama, esperando uma resposta de obediência. Foi o que aconteceu. Diz o Evangelho que toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi. Esse ver é mais do que apenas com os olhos, é ver toda a realidade dele. A luta, as esperanças, as expectativas. Do coração de Levi, podemos também atribuir esse trecho do Salmo 18. E a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. O coração de Levi tinha essa expectativa da salvação. Por isso, disse-lhe: segue-me. Segue-me significa torne-se meu discípulo. Irmãos e irmãs, pelo Espírito Santo em cada Santa Missa, não apenas se atualiza o mistério pascal,
de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também pela liturgia da palavra. O mesmo Espírito Santo atualiza para nós a palavra de Deus. Logo, hoje, dentro da sua e da minha realidade, nosso Senhor está dizendo: segue-me, torne-se meu discípulo. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: ó, Jesus está te chamando. Jesus quer você discípulo dele. E de fato, irmãos, quanto mais nós aceitamos essa palavra do Senhor para nós como uma grande prova de iniciativa dele. Não foi Levi que foi atrás de Jesus. Não, Jesus passando, viu, foi ao encontro de Levi e o chamou. Isso diz do chamado de Deus para todos nós. É sempre iniciativa primeira de Deus. É fruto da misericórdia dele para com o seu povo, para com você. Mas repito, o Senhor que nos chama vê a nossa realidade. Sabia que Levi era um publicano, que o povo chamava de pecador. Por quê? Porque, infelizmente, os publicanos, eles se enriqueciam ilicitamente. Não bastava que eles faziam aquela ponte entre o Império Romano, que oprimia o povo também pelos impostos, eram tidos como pagãos. Então, os coletores de impostos eram judeus e, pela norma deles, não podiam ter contato com pagãos, senão se tornavam impuros. Então, eles já tinham esse contato permanente com os pagãos. Já eram chamados de impuros por isso. E, para acrescentar, eram conhecidos como os corruptos no meio do povo. Pois bem, Jesus, vendo a realidade desse homem, Jesus o chamou. Dentro desse lamaçal todo, Jesus olhou não para o pecado de Levi, como nosso Senhor que nos chama, não fica olhando primeiro para o nosso pecado. Ele olha para o nosso coração, que é chamado, que tem um clamor, que não quer viver no pecado, que sofre por causa do pecado. E qual foi a resposta de Levi? Se levantou e o seguiu. Não foi nosso Senhor que passou lá, segue-me, pegou na mão de Levi, ou pelo cabelo de Levi, ou pelas vestes, e foi arrastando Levi. O amor de Deus não se impõe, não violenta ninguém. Deus não é tirano, Deus é amor. Por isso chama, dentro da realidade, sabe que não é fácil, mas aquele que chama por iniciativa da sua misericórdia, garante a mesma misericórdia para que o chamado seja correspondido. Então reza comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chama por misericórdia e posso confiar plenamente em Ti, Senhor, para a correspondência ao meu chamado. Esse primeiro encontro pessoal de Jesus com Levi não foi o único. Ninguém vive apenas do primeiro encontro. É preciso outros encontros, que se vai aprofundando esse relacionamento de amor com o nosso Senhor. Mas, sem dúvida, o primeiro encontro, se já aconteceu na sua vida, é sempre bom recordar. Nele está o essencial a se aprofundar. Um exemplo disso é o nosso Papa Francisco, que colocou no seu brasão de Papa aquele lema episcopal: miserando, atque, eligendo.
que ele explica de uma forma muito interessante. Misericordiando, o Senhor me escolheu, me elegeu. Baseando-se nesse encontro pessoal de Levi, de Mateus, com Jesus, mas também porque através do sacramento da reconciliação, e você deve saber, com 17 anos de idade, Bergoglio teve a sua experiência profunda com o amor de Deus. E ele se sentiu chamado à vida religiosa. Então, até hoje, como Papa, olha, isso aconteceu com 17 anos. E ele deixou o brasão dele como um testemunho e para que ele lembre. Se o nosso Papa precisa lembrar sempre que quem o elegeu foi a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia que é incondicional, é imerecida, gratuita. Por isso que não vale a pena nós olharmos primeiro para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, para então queremos seguir a nosso Senhor, para então desejarmos corresponder ao chamado que Ele nos fez. Não, meus irmãos, a gente contempla primeiro a misericórdia dEle. A gente vai às razões da escolha dEle, que são razões de misericórdia, de generosidade. Mas Ele espera de mim e de você uma resposta também generosa. Por isso que aconteceu que, estando à mesa da casa de Levi, ele que promoveu aquela refeição, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos, aqueles que eram chamados os corruptos. Jesus estava ali na mesa com eles. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Para o judeu, para aquela cultura, estar na mesa com alguém é querer comunhão. Comer é um ato concreto de proximidade. E Jesus, o profeta, aquele que todos estão seguindo, está agora querendo comunhão, comendo com pecadores, com corruptos. Sim. E Jesus, mais à frente, respondeu para eles e para nós, ou para alguém que tenha dificuldade de perceber o coração de Jesus: não são as pessoas sadias. Vamos repetir juntos? Que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje é dia de nós, pelo poder do Espírito Santo, ouvirmos novamente, ou quem sabe pela primeira vez, nosso Senhor dizendo para a minha e a sua realidade: segue-me, se torne meu discípulo, missionário. Como é que você vai perceber se a sua obediência ao chamado do Senhor foi concreta, foi responsável, foi generosa? Se você não parar apenas no seu chamado. Se você fizer o possível para promover o encontro pessoal de outros também com essa misericórdia encarnada que é Jesus Cristo. Os outros também vão poder perceber a profundidade do seu encontro pessoal com Jesus, na medida em que você se desdobra com todo o sacrifício que isso também comporta, para que os outros também se encontrem com o Senhor. Não foi fácil para Levi promover aquela refeição onde acolhia não apenas os colegas dele, os outros publicanos, mas também os fariseus, aqueles que gostavam de julgar e de condenar, que ficavam parados no pecado das pessoas e usavam disso para dizer: ó, vocês são os impuros, nós que somos os santos. Mas ele acolheu a todos.
Quem se sente acolhido pela misericórdia, recebe a capacidade também de acolher a todos na misericórdia. Se eu tive meu encontro pessoal com Jesus e ainda rejeito alguns, não quero acolher, isso é sinal que ou não foi autêntico o encontro pessoal, ou foi, mas a pessoa não está se abrindo às consequências lógicas deste encontro. Nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias, para experimentar o poder dessa palavra também que está na primeira leitura. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, inclusive aqui na Canção Nova, conseguimos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Quem faz a experiência com a misericórdia e corresponde a ela, está vivendo esse momento oportuno que precede a volta gloriosa de Jesus, que é o tempo da misericórdia. E quem vive o tempo da generosidade não pode estancar o seu coração, represar o seu coração e as iniciativas para que os outros também se encontrem. Porque esse é o tempo oportuno para mim e para você, para cada um de nós fazermos a mesma experiência que São Mateus, a mesma experiência que o nosso Papa Francisco, a mesma experiência que tantos estão testemunhando, mas eu e você também precisamos aprofundar essa experiência. Um encontro pessoal com a misericórdia encarnada, que é Jesus Cristo, que nos faz verdadeiros promotores do encontro para o nosso irmão. Padre, se a pessoa não quiser se encontrar com Jesus, respeite, mas não desista, porque todo o coração humano foi criado para um dia responder como São Mateus respondeu, levantando-se, por mais triste que seja a realidade, mas seguindo a Jesus e ajudando aos outros, por amor a Deus e aos irmãos. Por isso, ao Senhor, Rei da Misericórdia, que a nós chama a cada dia toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. cançãonovaplay.com. Assine já!